Vamos agora para o exercício 2, né? O exercício 2 que continua falando lá do tema MDC e MMC. Vocês assistiram aquele primeiro vídeo lá e aí nós temos alguns valores. Quais são os valores mesmo? 540 e 720. Então, ele fala lá que o texto, ele é o maior quantidade de partes possível, então é o MDC devido àquele texto, aquele termo de maior, joia. Mas também esse exercício, gostaria de chamar a atenção de vocês, que foi feito duas coisas, né? O MMC e o MDC. Se vocês perceberam o vídeo, o autor lá, ele fatorou uma única vez. Então eu peço para vocês tomarem bastante cuidado, tá? Porque nós vimos em sala de aula a fatoração para MDC separadamente e o MMC junto. Então eu peço para vocês continuem nesse método que a chance de erro é muito menor. Então, o exercício ele vai usar o MDC, mas nós vamos fazer fatorado. Então, primeiro nós vamos fazer o MMC, lembrando que aqui são dois fatores pares. Se é par, então eu devo, começar a minha divisão aí, a minha fatoração pelo primo número 2, ok? E aí nós vamos fazer a fatoração. Dividiu por 2, dividiu por 2. Continua tendo par, continua por 2. Dividiu por 2, dividiu por 2. Esse aqui virou um número primo, logo ele não é divisível por 2, mas esse é, então eu continuo por 2, ok? O que não é, repete. O exercício anterior, né? Deu 90, 180 dividido por 2, continua tendo o número par, continua a nossa fatoração por 2. Agora aqui só tem número ímpar. Esse aqui vai dar 9 divisível por 3, então já posso colocar o 3. Mas esse aqui também dá 9, então também é por 3, tá? 135 dividido por 3 dá 45. Dividido por 3 aqui, o 45 dá 15. Ok? Continua sendo divisível por 3, porque o 15 e o 45 são múltiplos, mas se tivesse um só, continuaria, né? Por 3. 45 dividido por 3 deu 15. 15 dividido por 3 dá 5. Esse 5 já não é mais por 3, mas o 15 ainda é. Ok? 5 vezes 3, e aqui copia. E para finalizar, o fator 5. 5 dividido por 5, deu 1, chegou em 1, terminou. Faz a multiplicação de todos esses valores aqui, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e assim por diante, que vai chegar no número 2160. Ok? Então essa aqui é a primeira parte do exercício. A segunda parte, nós vamos fazer o quê? O MDC para 540, ok? E o 720. Nós vamos fazer o quê? A mesma coisa que nós fizemos aqui, ok? Que é a fatoração de fatores primos, mas nós vamos fazer em separado. Serve inclusive para a gente treinar aí a nossa divisão, a nossa fatoração. 540, ó, nós já fizemos aqui, o resultado é igual, né? Quiser vir copiando aqui, não tem problema, mas eu aconselho a vocês virem fazendo a divisão, né? 540 dividido por 2, 270, dividido por 2 novamente, 135, virou um número ímpar, que é divisível por 3, né? Que somou, deu 9, deu 9, 45 dividido por 3, 45 dividido por 3 deu 15, continua sendo múltiplo de 3, continua a divisão por 3, deu 5, deu 5 e que deu 1, ok? Então, nós temos dois jeitos de ver depois quais são para achar o MDC. Vamos primeiro fatorar o 720 aqui do ladinho, para depois a gente fazer os dois métodos aí, ok? 720 é par, vai dar o 360, é igual essa coluninha aqui, né? É igual essa coluna aqui, ó. Mas eu peço que vocês
não copiem para não ter confusão, porque pode ter um fator aqui que é somente para essa coluna, ok? Então vamos fazer, não dá trabalho nenhum, pelo menos assim a gente vai treinando aí a fatoração. Para quem deu uma esquecidinha aí, não tem problema, a gente vai relembrando aí, tá? A intenção agora é a gente fazer com bastante calma, relembrar esses assuntos aí. Vamos lá então? 360 dividido por 2 deu 180, dividido por 2 vai dar 90, continua sendo par, ok? Virou um número ímpar, só que somando dá 9, e 9 é divisível por 3, é múltiplo de 3, né? 45 dividido por 3 deu 15, o 15 ainda continua sendo por 3, 5 vezes 3, 15, o 5 já não é mais por 3, o próximo primo é o 5, e aí terminou, ok? Então aqui nós temos duas possibilidades, né, para achar o MDC desses 540 e para o 720. Fazer parzinho, né, observar aqueles que repetem a quantidade de vezes, ou escrever esse número aqui da forma fatorada. Vamos escrever da forma fatorada. O 2, ele é a base 2, ele repete duas vezes. Então, expoente 2. Vou repetir duas vezes. Que multiplica. O 3 é o próximo número aqui da base. Quantas vezes ele se repetiu? 1, 2, 3. Então, expoente 3. Ok? E o 5 também é um fator. Tem uma vez só, então é expoente 1. A mesma coisa nós vamos fazer para o 720, né? Tem 2 de fator. 1, 2, 3, 4, repetiu 4 vezes, então expoente 4. Lembrando que esse número que está aqui, esses fatores primos, eles serão a base da nossa fatoração, e a quantidade de vezes que esse número se repete vai ser o nosso expoente, que nesse caso aqui é o 4, porque o 2 se repete 4 vezes. Agora o próximo fator é o 3, que se repete 2 vezes, então expoente 2. E por fim, o número 5, que é um fator desta nossa fatoração do 720. Ele dá uma embaçada, né? Ok? 720, mas ele aparece uma única vez, então é expoente 1. O que a gente vai ver aqui, né? Nós vamos ver comparar essas duas fatorações aqui, quais são os números da base que se repete. Percebam que o 2 repete, o 3 repete e o 5 repete, ou seja, tem aqui e também tem aqui. Então, os nossos fatores serão 2, 3 e 5. Aí nós vamos olhar nesses fatores que estão aqui, qual deles tem o menor expoente. Vamos pegar pelo 5. Perceba que o 5 tem expoente 1 aqui, e aqui também tem o expoente 1. Então, o 5 é o menor expoente, eu vou copiar. Ok? O 3, nós temos aqui o 3 elevado ao expoente 2, e também aqui nós temos o 3 elevado ao expoente 3. Em que é menor, né? Expoente 2 ou expoente 3? É óbvio que é o expoente 2, é um valor menor, então é ele que vai permanecer aqui. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para o 2, fator 2. A base 2, expoente 4. Essa base aqui é 2, expoente 2. Vou olhar agora para os expoentes. Qual que é o menor expoente? É o 2 ou é o 4? Tudo bem, é o 2. Então, esse valor aqui, esses fatores com esses expoentes são os nossos valores que acharemos no nosso MDC. Basta o que então? Fazer a multiplicação, né? 2 elevado ao quadrado dá 4, porque é 2 vezes 2, e 3 elevado ao quadrado dá 9, e vezes 5, que resultou no 180. Ok? Depois, então, próxima etapa é pegar o MMC de 2160, fazer a divisão por 180, onde chegaremos, aqui dá para simplificar,
0,0, né? Ficou 216 dividido por 18. Quem quiser facilitar um pouco mais ainda, simplifica novamente, porque aqui é par. Dá para simplificar os 2 por 2 ou até por 3, né? Porque aqui dá 9 e aqui também dá 9. Quanto mais a gente simplificar, melhor fica. O nome já fala, né? Simplificar é tornar mais simples. Ok? Mas fazendo essa divisão aqui, vocês vão chegar no valor 12, que é a resposta do problema. Esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas porque eu quis chamar a atenção de vocês para esse quesito aqui da fatoração do MDC em 2 etapas e aqui o MMC, os 2 valores juntos, para não ter confusão. O exercício fala do MDC, mas essa primeira etapa aqui é só o MMC, ok? Abraços, repitam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário. Fica com Deus, tchau, tchau.